Fala pessoal, isso aqui é o Projeto X, aquele que multiplica as suas chances de aprovação. Sou o Felipe Jardim, professor de Biologia. Pessoal, a gente vai falar de alguns casos especiais aí na primeira lei de Mendel. A gente viu nos outros vídeos dessa série extensivas, a gente viu o quê? Casos de dominância completa. Hoje a gente vai falar de um caso que é chamada dominância incompleta, que acontece com uma planta chamada de Mirabilis jalapa. O que acontece com essa planta, pessoal? Ela tem um gene que determina que a flor dela deve ser da cor vermelha. E também tem um gene que determina que a flor dela deve ser da cor branca. Olha para cá, eu propus um cruzamento. Esse cruzamento vai ficar da seguinte forma. Se eu pegar esse indivíduo aqui, que é um homozigoto, qual é a cor da flor que esse indivíduo produz? Se ele tem dois genes para a flor vermelha, a flor dele, obviamente, é uma flor o quê? Vermelha. Se esse cara tem dois genes para flor branca, ele também vai produzir o quê? Vai produzir flor branca. Cada característica determinada por um par de genes. Beleza. Se eu cruzar um indivíduo de flor vermelha com um indivíduo de flor branca, nesse caso aqui homozigotos, o que vai acontecer? Vamos lá. Lembra, receita de bolo. Esse cara vai produzir gametas. Cada gameta só carrega um gene de cada par. Então vai lá, ó. Quem são os gametas que esse cara produz? Todos carregando esse gene FV. Nesse caso aqui, ó, quem são os gametas que esse cara produz? Também. Gametas carregando o gene FB, somente um. Se esse gameta encontrar com esse, quem é que nasce, pessoal? Nasce esse indivíduo aqui, ó. Aí você vai ter que me ajudar muito agora. Qual é a cor da flor desse cara? Primeira pergunta que você me faria é o seguinte: Felipe, você não me disse quem é o dominante e quem é o recessivo? Quando é heterozigoto, eu tenho que saber. Só que nesse caso, pessoal, é um caso de dominância incompleta. E nesse caso aqui, o que vai acontecer? A planta não vai ser nem vermelha, nem branca. Ela vai ter uma característica intermediária. E a cor dessa planta aqui, da flor dessa planta, vai ser uma flor rosa. O que você percebeu então, pessoal? No caso de dominância completa, você tinha 3 genótipos possíveis e 2 fenótipos, né? Lembra da cor da ervilha? Você poderia ser homozigoto dominante, heterozigoto, homozigoto recessivo, mas você só poderia ser ervilhas amarelas ou ervilhas verdes. Nesse caso, não. Você pode ter esses homozigotos aqui, ó, esse genótipo que determina a cor vermelha, esse genótipo determina o fenótipo cor branca e esse fenótipo aqui que determina uma terceira cor diferente, cor rosa. 3 genótipos e 3 fenótipos possíveis. Isso vai acontecer no caso de dominância incompleta, uma característica intermediária. Beleza? Continuando, pessoal, um segundo caso interessante é o caso da codominância. Nesse caso, pessoal, os dois genes se expressam quando o indivíduo for heterozigoto. Lembra, na dominância completa, somente o gene dominante se expressava, quando estava em heterozigose. Na dominância intermediária, o heterozigoto ficava com aquela característica também, o quê? Intermediária, né? Lembra? Na codominância, o que vai acontecer? Quando o cara for heterozigoto, o indivíduo for heterozigoto, os dois genes vão se expressar. E aí, pessoal, ou seja, um não domina o outro. Um caso muito famoso é o caso da anemia falciforme. Pessoal, é um problema causado por um gene e esse gene acarreta um defeito na hemoglobina, que é uma proteína que fica dentro de uma célula chamada de hemácia. E esse defeito na hemoglobina resulta num defeito na hemácia e no transporte de oxigênio. Então existe um gene N que determina que a pessoa vai ser normal, ou seja, vai ter hemácia e, consequentemente, a hemoglobina normal. Enquanto que existe um gene A, que é um gene defeituoso, que faz com que a pessoa tenha anemia falciforme e a hemácia fica totalmente deformada por causa desse problema na hemoglobina. Daí o nome falciforme, porque ela fica com esse formato de foice. Então, como é que funciona, pessoal? Eu posso ter um indivíduo que tem esse genótipo aqui, ele é completamente normal, ó, 2 genes N. Eu tenho esse indivíduo aqui, ó, que é completamente anêmico falciforme, tá vendo? Ó, ele só tem gene para anemia falciforme. Se eu cruzar esse indivíduo com esse, vão nascer indivíduos, por exemplo, que são heterozigotos, certo, pessoal? Esses indivíduos heterozigotos aqui, eles têm um problema. Como o caso é de codominância, o que vai acontecer? Os dois genes vão se expressar. Então, no sangue desse indivíduo heterozigoto, você vai encontrar tanto hemácias normais, quanto hemácias o quê? Falciformes. As duas características vão estar presentes. Isso é uma característica da codominância. Então, você vai ter 3 genótipos possíveis
e 3 fenótipos possíveis também. Lembrando que o heterozigoto vai ser o cara que vai ter as duas características ao mesmo tempo, tanto em massas normais quanto em massas falciformes. Valeu!